Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, mais uma live para falar sobre alguns assuntos que vocês não viram, tenho certeza, em nenhum lugar. Nenhum lugar fez esse tipo de live, então a gente traz novidade aqui para vocês. E hoje a gente trouxe o Caio Moura. Tudo bem, Caio? E aí, beleza? Tudo tranquilo? Maravilha, maravilha. O Caio, o que a gente trouxe ele? Porque ele conseguiu essa certificação que a gente vai falar hoje, a gente vai explorar, ver quem que pode fazer, quem que não pode. É uma certificação em inglês, é uma certificação em português, enfim. A gente vai explorar bem esse tema aqui hoje, compartilhando tela. Então, por isso que a gente costuma fazer aqui no YouTube, que a gente pode compartilhar a tela, a gente pode mostrar para vocês como acessa. É bem mão na massa mesmo, né? Eu dou boa noite para quem está lá, Alex, William, Adriano, Gabriela, Gerson, Josimara, Lucas, Caio, Thiago, Leandro, Judson, Kenner, Everton, Pedro, Vanessa, Diego. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, vamos aqui, chegando, a gente atrasou um pouquinho, a gente estava fazendo alguns testes aqui, inclusive eu estava fazendo o registro para passar para vocês como é fácil, eu registrei em 3 minutinhos aqui. Super rápido. Para a gente poder acessar esse tema. Mas vamos lá, Caio, fala um pouco sobre esse CFA Foundations, o que é, por que você resolveu tirar essa certificação? Vamos lá. É assim, boa noite, pessoal. Igual todo mundo, a gente vai buscando certificação degrau a degrau, né? Eu comecei lá atrás, 7 anos, CPA 10, depois CPA 20, aí depois eu fiquei fora do mercado financeiro um tempo, voltei já naquela sede, e aí eu comecei a mergulhar nesse mundo das certificações e comecei a conhecer certificações mais difíceis, que dão realmente um diferencial para você, e CFP, e aí eu conheci CFA. E por acaso eu vi uma pessoa utilizando essa tag do CFA, Investment Foundations, e fiquei curioso, porque eu não conhecia, e foi bem por acaso. E aí eu conversei com essa pessoa, ela falou, Caio, é uma certificação que dá para você fazer de casa. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque a gente está no momento que prova adiada e a gente não consegue fazer as provas, e aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí eu fui atrás para conhecer mais um pouquinho, é sobre isso que a gente vai falar agora. Fábio tá aí com as telas abertas aí? Vamos colocar aqui. Deixa eu já começar a entrar neste mundo. Deixa eu só pegar a parte principal aqui. É isso aí. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi dá para fazer de casa. Então, assim, aí eu fui atrás para conhecer um pouco mais, e CFA, um instituto todo mundo que está envolvido no mercado financeiro conhece. Então, a primeira coisa que eu vi é isso aí, tudo em inglês. É o primeiro susto que a gente tem, né? A gente vê o programa e aí ele é bem autoexplicativo, só que a gente trava nessa barreira da língua. Então, eu pensei, se eu tiver essa certificação, a primeira coisa que eu vou provar é que eu tenho um inglês apropriado para o mercado financeiro. Então, eu fui e mergulhei a fundo, e a gente pode ver que o conteúdo dele é muito próximo do CFA Charterholder mesmo, aquele que a gente, maioria almeja, que tem level 1, 2, 3. Então, é muito legal, porque você tem um primeiro contato com essas matérias. E, assim, por mais que você saiba inglês, quando você tem contato com uma matéria específica em inglês, você vê que é coisa um pouquinho de outro mundo. Você tem que dar uma raladinha. É bem diferente, né? É bem diferente, tanto é que eu até falo, quando eu comecei a estudar para o CFA, tinha um professor que sabia tudo de inglês, tinha morado muito tempo nos Estados Unidos. Quando eu entreguei aí para a gente conversar sobre o CFA, ele não entendeu nada, mesmo tendo inglês fluente. Que é a mesma coisa se você der um CEA, um CFP para alguém que nunca viu finanças. É a mesma coisa, sai em português, mas aquilo ali, mesmo em português, vai ser leigo. Então, vocês precisam aprender o mercado financeiro em inglês, porque vai abrir muitas portas. Muitos fundos têm um nome em inglês, tem as classificações em inglês, e o mercado financeiro, querendo ou não, ele é inglês. Não tem como fugir disso. Não tem como. Eu sei que é chato, eu sei que às vezes é ruim aprender tudo em inglês, mas vai abrir portas para você se você entender o inglês. A gente tem hoje no Brasil, somando ali renda fixa, renda variável, não chega nem a 3% do mercado global. Então,
quando a gente quebra essa barreira de Brasil e vai para o mundo, vai para o exterior, a gente abre muitas portas, tá? É isso mesmo. E outra questão que levantam é o nível de inglês que você precisa para fazer a prova. Ou até para entender esse tipo de assunto, né? E assim, me perguntar, com inglês básico eu consigo fazer? Eu acho que para quem tem o inglês básico, isso aqui é mais uma forma de você aprender mesmo, porque se você for bem curioso, você vai aprendendo junto com o programa. Mas assim, quanto melhor teu inglês, mais fácil você vai andar pela certificação, né? Porque, querendo ou não, é um conteúdo que você tem que aprender. E para aprender tem que entender. Então, quanto melhor seu inglês, mais rápido você vai entender. Então, tem gente que fala assim, mas dá para tirar isso em um mês? Dá, se o teu inglês for suficiente para você assimilar todo o conteúdo em um mês, dá. Se o seu inglês for mais intermediário para básico, talvez você vai demorar um pouquinho mais, mas eu acredito que é possível sim. Boa, maravilha. Então a gente falou um pouco do programa. Primeira coisa, quanto custa para fazer esse programa? É uma coisa de louco. Até 2018, esse programa custava $250. Então, se a gente fosse converter hoje, seria tipo assim, um mais caro que CFP. Então, assim, aí em 2019, ele ficou custo zero, zero cost, ele é muito bom. Então, além de você poder fazer ele, que a gente vai falar aqui de casa, você não paga nada por isso. Um baita diferencial. E aí você vai conversar com o seu gestor lá, ele vai ver isso, CFA, Foundation, falar, uma prova que eu aprendi em inglês, fiz tudo em inglês, já dá uma baita incrementar no currículo. E eu vou entrar aqui, ó, deixa eu ver. Aqui fala um pouco de um resumo, né, sobre a indústria, das pessoas que fazem essa prova. Vê se está correto, módulo 1, esses módulos aqui mesmo, overview da indústria, ética. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, ó. O módulo 1, o overview da indústria, como que funciona isso? É um módulo fácil, módulo difícil? É aquele módulo bem introdutório. É aquele módulo que, se a gente for trazer aqui para o nosso contexto, é aquele lá, quem é o tomador, quem é o superavitário, o deficitário, é falando disso, é dando mesmo um insight por cima de tudo. Sistema financeiro internacional. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Bom, aqui o famoso ética e regulação, que tem esse tem pesado. É monstrinho, esse sim. O que é a grande pegada aí? Quando você vai entrando nesse mundo de CFA, você vê que eles prezam demais por ética e regulação. Então, assim, apesar de ser um módulo, quando você vai estudar lá, você vai ver nas questões, ele tem muitas questões, ele é quase 10% da prova. Então, assim, é muita coisa. E estava até conversando aqui que esse módulo de ética é o módulo da pegadinha, porque é onde seu inglês te engana. Porque eles vão dar case. A hora que dá case, você tem que interpretar. E aí você... É igual aqui, né? Se a gente não estuda ética, a gente erra a questão boba. E é a mesma ideia. É verdade. Nossa, eu lembro nas provas de CFE, é bem pegado essa parte de ética. Se a gente tiver com inglês mesmo ali, ter feito vários exercícios, entendido ali a dinâmica, você acaba se perdendo mesmo. Antes de entrar aqui no módulo 3, o Nathan fez uma pergunta. Caio, você teve que fazer aulas de inglês para finanças? Então, não. O que acontece? Antes do CFA, eu tinha um inglês avançado para fluente. Eu, desde criança, sempre fui vidrado em aprender inglês. Então, a grande questão era o inglês que eu precisava para entender esses assuntos. Então, assim, o grande estudo que você tem que ter é do inglês aplicado para esse nosso mercado. Essa é a grande questão, porque você até entende uma frase, mas você não entende o que aquilo significa, aquele instrumento ou aquele termo econômico, então aí você trava nisso. Então, se você tem um inglês razoavelmente intermediário, você vai acabar aprendendo muito no próprio sistema de ensino do CFA, quando você estiver estudando para certificação. Show. E acho que uma grande dica que a gente já chegou a dar quando a gente falou de CFA, vou até colocar aqui, é o seguinte, pessoal, ao invés de ficar buscando no tradutor, o tradutor não vai ajudar nada a você, tá bom? Então, não busque o translate ali, busque termos. E o Investopedia ajuda muito nisso, tá? Usei bastante isso daqui, porque ao invés de perguntar qual que é o termo, você vai colocar, ó, bull market, vai falar mercado touro, se traduzir ao pé da letra. E aí, você não vai entender nada. Então, o Investopedia, você coloca os termos lá em inglês
E aí sim, esse significado, para você não conhece muito inglês no começo, vai lá, traduz, mas não traduzir ao pé da letra, tá? Porque senão você vai se perder. Então, ali ele explica o que é o bull market, então você vai aprendendo os termos em inglês por esse site, tá? Ele é mais tranquilo do que você usar o Google Translate, isso não vai te ajudar em nada, tá? Pegar a frase ali e tentar traduzir. Então, pega o termo e joga no Investopedia, que aí traz explicação também em inglês, animado, ele explica um pouquinho mais. Então, é um baita site que eu usei muito eu estava aprendendo inglês juntamente com o mercado financeiro. E você vai aprender de fato, né? O que aquele termo realmente significa, né? Às vezes, se você pega ele fora do contexto, só traduz ali, você não vai entender mesmo. Aí, dentro do contexto ali, para o nosso mercado, aí faz total sentido. O módulo 3, que é o de ferramentas, ele vai entrar naquela parte de economia que é micro e macro. Então, é aquela parte que muitas vezes é mais chata para quem não é da área de economia, mas para quem é da área de economia é arroz com feijão ali. É bem legal porque a gente vê que é geralzão, da mesma forma que a gente pensa micro, macro aqui, é para o mundo inteiro. Então, o que muda é só a pegada em inglês mesmo. Show. Aí tem instrumentos de investimentos? Sim. Aí a gente entra na parte mais de renda fixa, e aí ele começa a ir abrindo ali os instrumentos de investimento. Ele vai. É porque assim, esse aí ele mostra aí 7 capítulos, eu acho. Só que cada capítulo ele abre. Então, por exemplo, o capítulo 3, ele abre microeconomia, macroeconomia, economia internacional. Então, ele divide depois quando os capítulos. Você pode baixar os PDFs, eles disponibilizam, ou você pode estudar pelo próprio sistema deles. É um sistema muito legal. Você estuda, ele já consegue te jogar para questão para você treinar se você quiser. Você pode marcar o quão confiante você está naquele tema, então você consegue ir mensurando o seu estudo. O sistema de CFA ele é bem legal quanto a isso. Show. Vou respondendo aqui. O Marco perguntou: você recomenda alguma escola para inglês direcionado ao mercado financeiro? Ele perguntou aqui para mim também, já respondo. O ideal para mim é que você busque uma escola que te dê, por exemplo, um preparatório para certificação CFA, que aí faz mais sentido. Já aproveita e tira a certificação, ao invés de aprender inglês no mercado financeiro por aprender, já une o útil ao agradável, tá? Acho que para mim E aí tem as escolas que dão esse curso. Você conhece alguma escola, Caio? Só falar para financeiro. Me perguntaram também isso, e eu falo assim, não usei, né? Na verdade, o meu inglês é aquele que você aprende em casa, jogando joguinho, escutando música. E aí foi assim. Show. E olha só o Diego aqui, ó. Ouvi falar que uma colega pagou os $250 agora em janeiro. Como funciona a prova zero custo? É isso mesmo? Não tá enganando o pessoal aí. Não, é zero custo mesmo. A gente até fez a inscrição aqui rapidinho, foi assim, 3 minutinhos você faz a inscrição e já pode começar a estudar. A única coisa que ele pede, ali a gente vai falar mais para frente, é que você não consegue, por exemplo, se inscrever no programa e fazer a prova de cara. Ele tem um período ali que você tem de carência até para você conseguir estudar e realmente absorver o conteúdo, né? Show. Então vamos para as próximas aqui, eu já volto com as perguntas para ficar bem dinâmico. Depois, estrutura da indústria. Aí a gente entra naquela parte de renda fixa, renda variável, derivativo, investimento alternativo, vai ficar tudo aí dentro do módulo 5. E é muito legal. Quando a gente vai para o mercado para fora, investimento alternativo é muito forte. Então, ele tem uma parte bem grande dentro do CFA aqui, que fala muito de investimento alternativo. E é um momento onde a gente meio que trava, porque a gente não estuda muito isso aqui. Então, a hora que eu fui para entender isso lá fora, foi o primeiro ponto, assim, onde deu uma travadinha, que eu tinha que entender do que se tratava. Não era mais uma tradução e a gente assimilando o conteúdo daqui com do CFA. Então, essa é a primeira parte, assim, que dá uma... E pessoal, tem o CAIA, que é uma certificação lá fora, para estudar com o CFA, mas só investimento alternativo. Então, para vocês verem o tamanho desse mercado lá fora, você pode ficar especializado só em investimento alternativo. Então, é um mercado gigante que tem aí. Depois, a necessidade dos clientes, olha só que módulo legal. Esse é muito legal. Esse módulo é bem CFP.
Então, você já entra nessa parte de planejamento financeiro, ele fala, acredito que é nesse modo que ele fala um pouquinho de previdência, ele fala um pouquinho de você entender aquele horizonte de investimento, disposição e capacidade para investir, esse tipo de assunto, que é bem pro lado do planejamento financeiro. É muito legal, é muito, muito legal mesmo, porque são coisas que você consegue aplicar. Esse você consegue aplicar já assim, para quem trabalha com atendimento ao cliente, é bem legal. Show. E para finalizar, controle da indústria, mais órgãos reguladores, isso? O que é? É isso mesmo. Ali em cima ele trabalha risco, e aí ele vai um pouco para estatística, aqui no módulo Certo, 7 ou 6, passa por aquela parte de risco, Sharp, e ali certo. trainer, e o último ele passa por uma parte que assim, que a gente não usa tanto, porque ele só Uhum. que é aquela diretriz CFA que eles falam muito de documentação. Então, são coisas que a gente não usa no Brasil, é bem específico deles lá, mas eles falam de tipos de documentos e esse tipo de Certo. assunto que não é tão importante para a gente aqui. Ah, legal. Maravilha. Aqui, ele entra bem a fundo. Olha só, pessoal. A gente fez um resumão aqui. O Caio, né, fez um resumão para a gente. Mas tem lá, você consegue clicar e ver tudo que cobra em cada um. Ó. Tipo, o que cobra, módulo 3, macro e micro. Então, você pode adentrar bem aí os módulos para você entender o que cai. Aí, ó, equity, debit, ou seja, dívida, ações. Então é isso, Sei. pessoal. Entrem ali e aí vai ter bastante conteúdo. Então é uma forma de você buscar uma certificação internacional, colocar uma internacional no seu currículo e se diferenciar, tá? Deixa eu voltar aqui para as perguntas e a gente vai avançando. Se você lembrar de alguma coisa interessante, Caio, pode ir falando, entrar Beleza. no site. Se quiser compartilhar também alguma tela, fica à vontade. Então, para essa Tá. liberação aqui. É, é bem legal o sistema de para você praticar exercícios. Uhum. Ele te deixa, além dele marcar o seu score, como você está indo, bem ou mal, percentual, ele te deixa marcar o quão confiante você está naquela questão, naquele assunto, então você consegue mensurar assim, ó, esse assunto eu estou bom, esse assunto eu não estou muito bem, e você consegue depois reiniciar e tudo mais. E assim, no total, o programa ele libera para você umas 1.200 perguntas, 1.300 perguntas mais ou menos. E quando você chega na prova, assim, as perguntas são muito parecidas, mas não são iguais. Então, assim, você realmente tem que ter entendido o conteúdo. Por mais que você faça todas as questões, você não chega lá e encontra um monte de questão muito parecida. Então, eles Uhum. realmente testam conhecimento na hora da prova mesmo. Show, maravilha. O Leandro, o conteúdo é próximo da CEA? Você chegou a fazer os dois, né? Então, o que você acha aí? Ó, é próximo, sim. Tem as peculiaridades do mercado internacional. Tem uma parte de balanço de pagamentos, de economia internacional que não tem. A parte de micro também eles vão um pouquinho mais a fundo, eles chegam em elasticidade de preço, esse tipo de coisa que a gente não vê. Então, assim, é mais profundo um pouquinho. Mas, assim, se você tem CE, você vai ter 70% do conteúdo, assim, já bem fácil de você absorver. Mas, assim, 60, 70% já tem. Então, já é um meio caminho andado. Show. E assim, alguém resolve, eu quero passar nessa prova, então resolve hoje isso. Eu vi que ali que alguém comentou que são 30 dias. Deixa eu ver aqui embaixo. O Eduardo comentou que são 30 dias no mínimo para você ter acesso à prova. Então, seria a prova só 28 de junho, né? É Dá isso para se mesmo. preparar nesse tempo? É mais que suficiente para se preparar? 30 dias dá para resolver a situação? Como que... Aí entra a questão do nível de inglês. Se o nível de inglês for bom, dá, tranquilamente. Você consegue fazer no tempo sim, porque funciona assim. Você tem 30 dias de carência para você poder fazer a prova. Só que Uhum. antes de você poder fazer a prova, você tem que ser aprovado em dois exames que são semelhantes à prova. Então ele chama de mock exam A e B. Então você tem que passar nos dois, eles são idênticos à prova, são 100 questões cada um minuto por questão. Então se você tirar 70% no A, libera o B. Se você tirar pelo menos 70% no B, aí libera o exame final, se você já tiver os 30 dias. Então assim, com inglês razoável para bom, acredito que 30 dias dá sim, com aquela dedicação. Eu acredito que o tempo de estudo é bem próximo do CEA, tirando que não vai ter cálculo, mas aí você vai penar um pouquinho na língua. Tá legal, hein? O Jobber,
onde você conseguiu material para estudar esse tipo de inglês? Isso aí entra muito no que o Fábio falou, né? Eu acho que é você já ir focado nisso daí. Já estuda um inglês para fazer um CFA mesmo. Você já vai aprender o inglês que você precisa e que você vai usar. Show. E o material para estudar para essa prova, eles dão? Eles dão. Esse material Fornecem? você consegue baixar os PDFs, eles já disponibilizam os PDFs no próprio Learning Ecosystem, que eles chamam. Você entra ali, toda a sua área para você estudar. Você também pode ir indo no próprio sistema, você vai passando, e aí tem algo muito legal. Por exemplo, você está numa matéria lá, você consegue ir para uma pergunta relacionada exatamente àquele trecho que você está lendo. Então, você consegue ler e já praticar. Isso é muito legal. E outra coisa que tem, que eles têm o sistema de flashcards. Então, nos Boa. próprios flashcards, você consegue clicando ali, ele vai te jogando o termo. O que é isso? Já sai o termo. Você girou ali o flashcard, já tem. E assim, ele não é cansativo, o sistema, porque ele te dá recompensa. Conforme você estuda, você ganha estrelinha, você vai ganhando emblemazinho. Então, você vai. Ele te prende no estudo ali. Tá legal. Você aprende tudo, né? Inglês, mercado financeiro. Eu É isso falo, hoje mesmo. tem educação no Brasil e no mundo. Você que quer se dedicar, você não tem jeito. Você consegue de graça muito conteúdo. Muito É conteúdo. isso mesmo. O Elivelto, você pode usar esse CFA Fundamentos após nome como CFP? Não. O CFA, Investment Foundations, como ele é Vou colocar até como se aqui, ó. fosse um CFA de entrada. Você está entrando no mundo do CFA ali. Ele só deixa você usar daquele jeito que está ali, ó, CFA Investment Foundations, aí o Rzinho, Certificate Holder. Então, essa é a forma que você pode usar no nome. O CFA, após o nome, só pode usar quem passa nos 3 níveis do CFA Charter Holder mesmo. Mas vê que dá um diferencial no currículo aí, né? O LinkedIn, alguém já bate assim, já muda, né? Então É aproveitem, diferente. já adicione o Caio lá no LinkedIn. Então tá aí, Caio Nery Rodrigues Moura. Se tiver alguma dúvida sobre o CFA Foundation, pode procurar. Como que Isso é aí, a... pode falar comigo. Pode Show, falar, a cara. gente conversa e a gente tira qualquer dúvida, sem problema. Boa, boa. Então aí como que vocês vão utilizar quando vocês passarem daqui uns 30 dias, né? É isso Então, mesmo, pelo menos 30 dias. aí já joga o desafio já. É Fábio, qual o verdade. peso da certificação no mercado internacional e no Brasil? Quais carreiras seriam beneficiadas? Tá? Estou até conversando com o Caio um pouco sobre isso antes de a gente entrar nessa live. E para mim, ele é um diferencial, tá? Porque vamos supor, tem o Caio ali, tem um outro profissional com CEA. Ele tem ali uma habilidade em entender inglês, ele tem uma habilidade internacional para o mercado financeiro. Então, eu já vou olhar esse profissional de uma forma diferente, além de ser um primeiro passo ali para ele começar a estudar para o CFA completo, tá? Então, Isso acho que é mesmo. um diferencial a mais para você ter no seu currículo, para você que tem um CEA, acho que o risco não, já estou esse retorno custo-benefício é muito alto, porque você não tem custo de dinheiro, custo de tempo não é tanto se comparado com alguma outra certificação internacional. E o benefício é você ter uma certificação nível com nome, com a chancela CFA, tá? E a chancela CFA é o órgão do mercado financeiro mais importante do mundo em termos de certificação, em termos de educação de investimentos, tá? Então, você consegue já ter uma marca bem diferenciada. Então, para você que está ali encaixando as certificações, o CFP é em dezembro, vou ter um tempo para encaixar, então encaixa isso daí no meio que acho que faz total sentido entrar com algo a mais, principalmente você quer ir para o exterior, você pensa numa carreira internacional, e mostrar para o seu cliente também, a gente fala muito disso, né? Com o que eu apresento para o meu cliente, você vai apresentar, lá, ó, tem uma certificação internacional aqui, então o cliente vai dar também uma autoridade para você. Então, acho que é muito nesse sentido. Ele, assim como o CFP também o próprio CFA são certificações de distinção, tá? São certificações que você vai mostrar e vai aumentar ainda mais sua autoridade, sem contar o aprendizado que você tem, que para mim é até o mais importante. Você desenvolver algo em inglês, porque o Caio, se ele tiver alguma dúvida hoje sobre o mercado internacional, pesquisar um ETF em inglês, ele vai entrar no site ali do Morgan Stanley, de qualquer empresa, de qualquer banco, com tranquilidade, vai explorar, porque ele conheceu os termos em inglês. Então, acho que te abre um horizonte gigante de distinção. É isso, Caião.
É isso mesmo. E embora você não consiga usar o CFA no nome, por exemplo, a gente ganha um emblema do CFA Foundations lá, que é uma fotinha até que eu postei no LinkedIn. Então, eu uso ela na minha assinatura do meu e-mail, por exemplo. Dá visibilidade. Então, eu uso a do CE e uso a do Foundations. Então, é muito legal. É essa fotinha aí que tá aí, Fábio. Então, assim, a gente... Essa aí, aqui. Então, esse emblemazinho, eu coloquei lá meu nome, meu cargo, e do lado tem esse emblemazinho. Então, assim, quem tá ali se relacionando comigo sabe que tenho essa certificação. Embora não use no nome, eu posso usar esse emblemazinho aí. Então, é muito legal também. E, assim, o conhecimento é o principal. O mérito de você conseguir isso aí, legal. Só que o conhecimento que fica é muito grande. Igual o Fábio falou, de você poder entrar num site de um banco de fora e conseguir entender e pesquisar e ver uma notícia em inglês e você conseguir entender e aquilo fazer sentido para você é o mais gratificante, sem dúvida. Você se desafia, né? Você se desafia e quando você tem uma prova que você faz, consegue passar ali 30% toda em inglês, o mercado financeiro, você se sente ali muito... você se sente com uma potência muito grande, né? Você se sente uma autoridade mesmo. Isso que é importante. É verdade. Você ter essa gana, né? Esse brilho que a gente sempre fala. O Adriano perguntou, e se reprovar? Dá para refazer gratuitamente? Como que funciona isso? Dá, funciona assim, ó. Você se inscreve no programa, você tem 6 meses para terminar ele. Então, você se inscreveu hoje, dentro de 6 meses você tem que ter feito aquelas 2 provinhas testes e a prova final. Passou, beleza. A prova final você tem 2 chances. Se você reprovar nela, você já pode fazer ela em seguida de novo. 2 chances. Reprovei nessas 2 chances do exame final, você fica com uma carência de 30 dias para você poder se reinscrever e você só pode fazer a inscrição 2 vezes por ano. Então, se você se inscreveu hoje e não passou, daqui 30 dias você se inscreve de novo e tem a chance de fazer novamente. Você tem que fazer todo o caminho, não fica nada salvo, por exemplo. Você precisa refazer as 2 pré-provas e fazer a última prova e conseguir o percentual de aprovação. Show, aqui tem as porcentagens também dos módulos. Sim. Se a gente for olhar esse percentual do Foundations e comparar com o CFA mesmo, o Chart Holder, é a mesma matéria. O que é a diferença? Claro, a profundidade. Não tem nem como. O Foundations, ele tem o formato de 1 minuto por questão. São 3 alternativas também, igual você fez lá, A, B e C somente. E 1 minuto para responder cada questão. Na média, no Foundations é na média. Então, assim, você pode responder algumas mais rápido, você vai ter mais tempo para fazer outras. Mas essa é a média. Só que o conteúdo é muito próximo. Então, você já vai ter um insight do que você vai encarar lá na frente. Então, já é o primeiro momento para você ver a pedreira que você vai pegar quando você for fazer o CFA Level 1. É isso aí. Qual a duração do programa? Com quanto tempo precisa fazer o Level 1? Então, acredito que nós temos a certificação CFA, que aí tem o Level 1, Level 2, Level 3. Aqui não tem level, né? É um só e pronto, certo? Você faz... Então, é isso mesmo. Você é um level só, você só tem esses requisitos de 30 dias de inscrição, passar nas 2 pré-provas e fazer o exame final. É isso. Boa, nossa, tem bastante pergunta aqui. O pessoal se interessou bem, bacana. O Project Hook, você acha necessário comprar a calculadora científica Texas? Porque para o CE, HP2C já serve, mas para o CFA terei que comprar essa outra calculadora. Só, eu fiz o CFA Level 1, depois eu fiquei ali por pouco no Level 2, não precisa, tá? Com a HP12C já se vira. Foundations também, né? O HP12C já... Na verdade, a grande verdade é que, como são questões de 1 minuto, eles dão aquelas contas que você consegue fazer até de cabeça, mas o recomendado é a 12C. Boa. Vanessa, quanto tempo ficar disponível após a inscrição? Você se inscreveu agora, por exemplo, me inscrevi agora aqui. Quanto tempo será que fica disponível isso? Exatamente 180 dias. Show. Inclusive, eu me inscrevi nesse programa lá no dia 18 de novembro do ano passado. E tinha deixado ele de lado, porque eu comecei a estudar CFP, fazendo toda a trajetória, e aí chegou, ia expirar, eu falei, não, vamos focar, e aí fiz, e são 6 meses mesmo. Eles avisam, vai expirar, e se expirar, você tem que esperar os 30 dias lá, se inscrever de novo, mesma coisa. Show.
O Kenner, qual você considera melhor para mercado de trabalho aqui, CFA ou FRM? Olha só, Kenner, comparar o CFA e o FRM seria como se comparar aqui, por exemplo, CFP e CGA. CGA, eu me considero um pouco mais difícil que o CFP, mas o CFP abre mais portas. Eu acho que é a mesma coisa. O FRM, para mim, é a certificação mais difícil que tem, são uns cálculos meio malucos lá, e o CFA, ele abre mais portas, porque você consegue atuar em qualquer área. O FRM é mais voltado para risco, é mais voltado para uma área muito técnica. E o CFA, você pode atuar tanto em área técnica como área comercial. Então, acho que o melhor para o mercado de trabalho, com certeza, é o CFA. Tá? O CFA abre mais portas, assim como o CFP abre bem mais portas que o CGA. Tá? Vamos ver aqui. Eduardo, estou procurando esse material aí. Qual o link? Está embaralhado aqui, a imagem aqui. Dá um F5 aí para desembaralhar, mas vou mandar o link para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. E aí vocês têm que entrar aqui e criar um login, tá? Então, vou mandar para vocês aqui no chat. Entra ali e cria o login. É bem rápido para criar. É o mesmo login, inclusive, para fazer o CFA. Então, eu utilizei o outro login mesmo. Então, mas é bem tranquilo, cria rapidinho. Eduardo, tô procurando esse material legal. FRM eu tenho curiosidade também, boa. O SICF, Eduardo, aí é um outro nível. Eu conheço um no Brasil que deu aula para mim de CFA. É um negócio, ele cuida da parte de risco ali da Western Asset. É um maluco, tá? E é caro, caro pra caramba essa certificação. Acho que se eu não me engano, é uns 5 mil, 10 mil dólares, então, cada módulo, tá? Eu não tenho certeza para falar um pouco mais sobre isso, mas se vocês quiserem, tiver curiosidade, eu marco com ele para ele falar um pouco sobre isso, mas é uma certificação meio maluca esse CQF. Então, o FRM e o CAIA são parecidos com o CFA, tem 2 provas por ano, são em módulos também, FRM módulo 1, módulo 2, o CAIA a mesma coisa, 2 levels, tá? Só o CFA que é 3, mas o CQF é um outro negócio mais diferentão. Tá? O Leandro, pelo que eu entendi, basicamente, CFA quase que estimula e induz você a tirar a certificação, né? Afinal, você não paga pela prova, eles te dão material e ainda avaliam seu desempenho com questões treino. Acho que é um ótimo estímulo, Leandro. Acho que você pode ver por esse ângulo que eles estão criando profissionais que vão se estimular a depois buscar o CFA. Então, isso aqui é um baita de um estímulo. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, a Ambima estimula a tirar o CPA 10. Aí você tira o CPA 10 e fala, caramba, eu posso ir além. Vai para o 20, vai para o CEA. Acho que é um bom começo, porque o CFA Level 1 já é um baque. Então, muita gente já trava ali no CFA Level 1. Então, se você faz esse antes, você fala, caramba, eu enfrento uma prova em inglês. E aí, você vai para cima do CFA Level 1, tá? Eu vejo mais como essa forma, tá, Leandro? Quer complementar aí, Caião? Uhum. É isso mesmo, porque eu acho que o grande choque de quem faz um CFA Level 1 de cara, assim, é que é uma prova super pesada, muito conteúdo, pouco tempo, e aí você chega lá e toma um choque. Eu acho que quando você faz isso daqui, porque querendo ou não, você é apurado, fica um reloginho ali do lado, você começa a treinar, e assim, aquilo que o Ivens fala, você tem que saber a prova. Não só saber o conteúdo, você tem que saber como a prova funciona. Então, quando você faz isso daqui, você vai chegar lá preparado, você vai saber o formato, como eles pedem, o formato que vem as questões também, que é importante. Você não sabe se é grande ou pequeno, agora depois de fazer um Foundation, você conhece como eles costumam perguntar. E assim, algo que particular agora, que eu tirei do Foundations, eles fazem a pergunta e aí eles falam assim, a resposta que melhor responderia é. Então, assim, até eles mostram que eles não são absolutos naquilo lá. Então, assim, é muito legal porque é uma forma de enxergar como o CFA pensa. E isso é bem legal. É isso, as perguntas são às vezes bem abertas no CFA, é bem complicadinho. E mesmo, 3 por alternativa, 3 alternativas por questão também, A, B e C? Isso, mesma coisa, A, B e C. O CFA também. A, B e C, é mais fácil? Pior que não, viu? Não. Não. Mas melhor que A, B, C e D, né? Aumenta de 25% para 33% a chance. Boa. O Léo, boa noite, Léo. Depois que se cadastra, quanto tempo tem para fazer a prova? Então, a gente viu 180 dias, né? Isso. O Kenner, acredito que a FRM tenha menos profissionais no Brasil, se não me engano. Isso mesmo, é bem mais distinto, tá? É mais técnico.
Diego, conta um pouco da rotina de vocês, como foi para estudar para os níveis, quanto tempo de estudo diário. Isso foi o que me chamou a atenção, que você estava lá no grupo do CFA, e aí você comentou que está estudando o dia todo, foi caramba, que bacana. Então, conta um pouco dessa rotina maluca de Foi isso estudo mesmo. aí. Como eu disse, eu tinha me inscrito no programa lá praticamente 6 meses atrás. E aí apitou o alerta no e-mail, ó, vai acabar o tempo, né? E aí era domingo e meu programa expirava na segunda. E aí eu falei assim, ó, ou eu faço agora ou eu vou ter que esperar 30 dias depois e talvez eu não esteja no mesmo pique. Tinha sido meu aniversário no sábado, eu acordei domingo, falei, quer saber, eu vou estudar esse negócio. E fui, eu comecei 11h30 da manhã, eu terminei o conteúdo 10h30 da noite, que faltava, só treinando questões, fiz 800 questões naquele dia, e aí eu fui para as 3 provas seguidas, fiz o testezinho A, testezinho B, e a prova era 3 da manhã, eu estava imprimindo meu certificado aqui no site do CFA. Então, assim, dá para fazer, assim, claro que eu não fiz em um dia, isso aí eu tenho a bagagem do CEA, de tudo que eu estudo, sempre gostei disso, e juntou com a fome, com a vontade de comer ali, só tinha um dia para fazer mesmo, e eu conversei com minha esposa, falei, ó, hoje eu não vou fazer nada, tá? Só vou estudar. E enfiei a cara e foi, até passar. É isso aí. Não tem jeito, pessoal. Se você quer muito alguma coisa, tem que tirar o dia, tirar às vezes um mês. No caso do CFA mesmo, tirar ali 6 meses, um ano. Você tem que se jogar nesse negócio para fazer diferente, tá? Porque a gente tem a barreira da língua, né? Muita gente tem a barreira da língua. E aí, quando você transpõe isso, é um negócio fantástico, tá? Eu recomendo demais. Então é que todo mundo que entra no nosso programa, a gente fala, o objetivo é o CFA. A gente quer a maior certificação do mundo. Então a gente vai chegar lá. Precisar do inglês, porque eu não conheço nenhum CFA que não seja muito bem de vida, tá? E é isso que eu quero para os nossos alunos. Eu quero que seja uma pessoa que tenha a vida transformada. Eu não quero que ele fique aquele que fica comemorando sexta-feira, fica lá, sextou porque minha semana foi ruim, chega domingo, tem um barulhinho do Fantástico ali, fala, caramba, tem que trabalhar a semana inteira. E para isso você abre mão. Mas quando você abre mão ali 2, 3, 4 anos da sua vida, você resolve a sua vida, tá? Você vai lá, tira o CFA, os 3 leves, você resolve a sua vida rapidamente, tá? Você vai abrir mão de muita coisa, vai abrir mão de sair, mas o que a gente quer é fazer algo que transforme de fato a sua vida. E o CFA é um que transforma, tá? O CFA. Então, o CFA para mim é muito difícil, então começa por aqui, é um baita de um começo, tá? É um baita de um começo já para mostrar. Eu posso fazer uma prova em inglês, eu posso pegar, abrir o site do CFA Institute e entender tudo que eles estão falando. Então, acho que isso é muito legal. Eduardo, ambos CFA e nível superior, exato. O CFA precisa do nível superior quando você completa ali os 3 levels, tá? O Foundation precisa do superior? Ele não pede nada, não pede nenhum requisito. Boa. CFA se compara ao MBA. Até coloquei aqui o CFA programa assim, tá? Para mim é até melhor do que um MBA, ele abre muito mais portas. E olha só o custo do programa, imagina, 900 horas de estudo, um CFA completo, a gente falou isso na terça-feira, aí MBA 2 a 4 anos, dependendo, mas olha o custo do programa. E aí a gente pode fazer o mesmo paralelo, às vezes está pagando uma pós aí, 10 mil, 15 mil, 20 mil numa pós, aonde que o recrutador vai se encantar mais com o CFA Foundation de graça do que uma pós em finanças, talvez. Porque a pós em finanças todo mundo tem. Agora, esse aqui, caramba, isso aqui é diferente, hein? Então, você acaba abrindo mais portas até. Então, às vezes, se aprende muito. Deixa eu ver, Eliseu. Para quem tem inglês zero, mas tem conhecimento sobre finanças, dados CE e até SNPI. Quanto tempo médio para se preparar do básico de inglês para encarar a prova? Tá? Eliseu, acho que é uma pergunta, assim, que vai depender muito de aluno para aluno. Tá? Pessoal, é bem pessoal, mas te garanto, com muita vontade, você aprende rápido, tá? Você pega muito rápido as coisas. Se pegar o final de semana, se trancar ali, pegar um caderno, compra um caderno e começar a anotar as coisas, pesquisar, você vai ver que você vai aprender muito rápido. É rápido esse processo, tá bom? É rápido. Eu fiz o CFA Level 1 quando eu falei, eu estava indo para o intermediário.
tá? Então não tinha um inglês fluente. E aí eu aprendi os dois juntos na marra. E aí eu cresci muito com isso. Então eu recomendo muito vocês fazerem isso. Ao invés de aprender, pagar um curso de inglês, paga o CFA. E aí você faz o curso de inglês paralelamente. Seu curso de inglês vai ser o CFA, tá? E muitos desses cursos de inglês que você compra, as aulas são em português. E o melhor, tá? O melhor, tanto é que eu falo para todo mundo, o único curso presencial que eu fiz na minha vida foi CFA, o único. Porque eu gosto de aprender em casa, eu acho que aprendi muito mais em casa, se você pegar ali as apostilas, pegar um caderno, estudar, voltar, pesquisar. Isso aqui eu não entendi muito bem, vai no Google, você vê ali como está escrito, aí vai e volta. Eu acho que o grau de aprendizado sozinho é muito mais alto, tá? Para mim sempre funcionou. Mas quando a gente vê no CFA, tem o que a gente chama de mastermind, né? Que são pessoas ali que estão com um objetivo muito grande. Então, são pessoas que estão estudando para o CFA em inglês. E eu tenho amigos, até hoje, quando eu fiz o curso, amigos que são gestores de fundos, analistas de casa de research, que me abrem portas até hoje. Às vezes eu preciso fazer uma entrevista com alguém do mercado ali, falar com alguém, eles que me abrem essas portas, que eu conheci no curso. Então, é investimento também em network, muito forte. Você entra ali num outro nível, de fato, tá? Apesar que o CFA, você não pode falar que é outro nível, mas as pessoas que buscam o CFA, elas já têm um nível do que elas querem da vida bem diferente, tá? Vamos lá. Maxwell, não entendi. CFA tem quantos levels? O Fábio disse que fez um e ficou por pouco na 2. Então, Maxwell, é o seguinte, nós temos o CFA Foundations, que é só um level, você faz, e tem o outro CFA, que é o CFA Program, que são 3 levels, e aí você faz um por ano, tá? Level 1 você tem 2 datas por ano, já o level 2, level 3, você pode fazer uma vez por ano somente, tá? Mauro Miranda tem FRM, isso aí, Will, Mauro Miranda é meio maluco, né? Não tem como comparar. Aliás, tem, tá, pessoal? Eu vou falar isso até ruim, né? Tem como chegar lá, tá? Estudar bastante, igual ele estudou, ele trabalhou em muitos bancos lá fora. Eu falar que não vai chegar, eu tô sendo até leviano. Você pode chegar sim, tá? Se você estudar bastante e buscar, falar, eu quero chegar lá, eu quero trabalhar no Morgan Stanley, eu quero trabalhar. Ele foi presidente do CFA Society, é um cara muito influente, é um cara que sabe muito, que eu admiro bastante. Mas se você focar, você chega, tá? Eu acho que não tem nada que, se você não focar, se você der 300, 400% de você, que você não chega, tá? Eu tinha isso. E aí, Caião, a gente começa isso lá no começo, né? A gente fala, quando eu tinha só CPA 10, eu via, tipo, CPA 20, e aí me falavam, só gerente tem CPA 20, e eu era escriturário. Aí eu fui lá, caramba, tirei. Depois, é outro nível. Depois o CFP, meu Deus, CFP é um negócio impossível de tirar. CFA, meu Deus. Então, pessoal, vocês vão crescendo, vocês vão ali conquistando passo a passo e vocês chegam onde vocês quiserem, tá? É isso mesmo, certificação por certificação. Não tem como. E para quem quer essas certificações maiores, Foundations ele é muito legal, porque você entra nesse mundo das provas em inglês. Isso é show. Show. O Léo perguntou, o CAI abre bastante portas no Brasil, é mais internacional? Abre sim, tá? Abre em gestoras, até porque, e eu tenho incentivado muito, tem muito mercado no Brasil cru. ETF é um exemplo muito claro disso, é um mercado de gancho nos Estados Unidos, no Brasil não tem nada, e o CAIA entra muito nisso. Então você pode ser um especialista nisso, ser um diferencial seu. Aqui o Maxwell acho que já ficou mais tranquilo, né? Diferente o level 1 do CFA com o CFA Foundation, são diferentes ali, tá? Robson, esse vídeo vai ficar salvo, sim, tá? Vai ficar salvo. Léo Freitas, com inglês bom que tem, o desenrolo fácil, a prova em 2 meses, o material para estudo está tudo dentro da plataforma quando se cadastra? Tá tudo dentro da plataforma, o material? Sim, isso aí. Você consegue, sim, com inglês de boa, tinindo, você só precisa mesmo estudar ali. Os PDFs estão ali, você pode baixar o PDF, imprimir se quiser, você pode usar a própria plataforma, então é bem autoexplicativo quando você entra lá. Show, lá tem inglês, tem o Anchor, vai tirar de letra, pega lá, estuda, vai de boa. Mas consegue, sim.
Isso, Patrick, não é o oficial, isso. Ele é algo, como que fala? É uma certificação de distinção, tá bom? Para você mostrar para o seu cliente, falar, ó, que eu tenho aqui, tenho um negócio em inglês, aprendi inglês, uma certificação em inglês, é algo para você mostrar para o seu cliente. Assim como o CFA completo é o mais forte, com certeza, mas o CFA completo também é de distinção. Tanto é que eu não posso ser gestor com o CFA, mesmo o CFA sendo 1000 vezes mais difíceis do que o CGA. Aí eu tenho que fazer uma adaptação do CGA para poder ser gestor de fundos. Eu tenho que fazer a parte fundamentalista do CFA. Aliás, nem a parte fundamentalista. Quando eu tenho o CFA Level 2, eu já tenho a parte fundamentalista, eu preciso fazer o básico, que é o conteúdo brasileiro do CNPI. Então, não é regulamentação, é mais distinção, tá? Para você falar, ó, consegui, conquistei, eu tenho esse diferencial, tá? Superior é exigido? Não, Eduardo. Só exige superior no CFA completo, depois que você completa o level 3, assim como o CFP também, tá? O CFP, quando você se cadastra, não precisa da graduação. Assim que você passar, você tem até 2 anos para terminar isso. Essa que é legal, essa que eu não sei. Tem validade esse Foundation? Você tem que renovar? Como que funciona isso? Não, ele não expira. Você tem ele para a tua vida. Maravilha. Você só fez questão sem ler os PDFs? Chegou a ler os PDFs? Como que foi? Eu li sim. Os PDFs e o próprio material, ele tem algo bem legal. Ele te dá um sumário, que ele é uma página, quase que um resumo dos tópicos do que ele vai falar. Aí ele joga o conteúdo e no final ele tem ainda um resuminho do que ele falou. Então, assim, você consegue dar uma lida e depois que você viu o material inteiro, você só olha esses tópicos, você já lembra todo o material ali, é como se fosse um resuminho. Então, assim, você consegue, se você for ler todos os PDFs, você lê eles em um mês, é bem tranquilo, e você vai praticando junto, um mês, 15 dias, você consegue fazer a certificação, numa boa. Maravilha. Leandro, todos os níveis da prova são gratuitos. O CFA Foundation, sim, tá? Que é um nível só, é gratuito. Gabriel, Fábio, como participar desse programa que você comentou? A gente está falando mais do curso, né? É um curso pago, que é do CFA Society, se não me engano, está 4 ou 5 mil reais, é um investimento, tá? É um investimento melhor do que, para mim, valeu muito mais a pena do que qualquer pós que eu fosse fazer, tá? Participar disso, ter uma imersão, eram 10 pessoas na sala só e pessoas ali que eram gestoras de fundos, os professores também, o nível deles, o próprio Mauro Miranda, que dá aula, o presidente do CFA na época dando aula para você, ou esse que tem o CQF, é um outro dos professores, que é gestor da Western Asset, então, tem um cara de portfólio, de estratégia de portfólio do Itaú Private, enfim, é um time que você não tem acesso no seu dia a dia, tá? Pelo menos eu não tenho esse acesso no dia a dia, e aí você começa a criar. Hoje eu tenho mais acessos a isso, por conta de ter tirado a certificação, por conta de estar no CFA Society, e quando você passa um level 1, você pode entrar no CFA Society, aí você tem acesso a isso, mas não é algo de outro mundo, é algo que você consegue chegar. Parece que é algo de outro mundo, mas não é. Qual o valor do CFA? Tá? O CFA, se não me engano, tem a parte para você entrar no programa, é quase, acho que se não me engano, $400, eu não vou saber de cabeça agora, tá? A gente comentou isso na terça. Então, entra na live de terça-feira que a gente falou só do outro CFA, inclusive com o Ivens, que tem todos os levels, tá? Ele já tem o CFA completo, então tem até mais autoridade para falar do que eu, que completei que fiz o 1 só, tá? Que eu fiquei ali no 2 e agora fui resolver empreender, então esperar um pouco. Deixa eu ver aqui. Com o CFP, CEA, CNPI, já pode fazer o CFA? Você pode fazer até antes, tá, Robson? Já pode buscar, se quiser. Então, não precisa ter uma outra certificação para buscar o CFA. O que ajuda, o que é mais parecido com o CFA é o CGA. Tanto é que o código de ética do CGA é o código de ética do CFA. Mesmo. Então, é o que você pode utilizar de diferencial. Mas tem muita coisa que você aproveita do CEA, CFP, que você usa no CFA sim, tá? A parte de investimentos. Como estudar com o dicionário, Caio? É aquilo, Investopedia, vem dos termos em inglês, e aí quando vem a definição do termo, aí você pode usar o dicionário para tentar entender o termo, mas não procure o termo em inglês, tá? Em português. Algo que eu fiz foi, eu comecei a ver que eu travava nos mesmos termos.
Vira e mexe, eu encontrava um termo, eu já não lembrava o que significava. Eu comecei a fazer o meu vocabulário, eu anotava os termos que eram difíceis para mim. Por isso que eu digo que a parte do inglês é muito pessoal, porque às vezes você tem um conhecimento e tal assunto vai ir numa boa, e aí um outro assunto não vai fazer sentido nenhum para você. Então, por isso que é muito legal você ir anotando aquilo que é difícil para você, e daí você depois não vai mais trabalhar naquilo, que você vai ter aquilo ali na mão quando precisar. Boa. Ó, tá dando quase 8 horas aqui. Vamos ver, tem algumas aqui ainda. Vamos pegar aqui, ó. Robson, eita, CFA é bem mais difícil que o CGA. É diferente, tá? É diferente. É, o, o CGA depende só de você, tá? Isso é um grande diferencial. Você tira 70% e você passa. Isso tem ali também no... eu fiz os 2 níveis no mesmo dia e passei, tá? Já o CFA tem o fator inglês, que já deixa mais difícil, e o fator de você estar concorrendo com o mundo inteiro. Então, se os indianos, os americanos puxarem a média, os chineses, né, puxarem muito a média, você acaba não passando. E foi muito isso que aconteceu no meu CFA Level 2. A média foi puxada muito para cima e acabou, eu fiquei por pouco ali, tá? Então, acho que tem essas diferenças, mas, assim, bem mais difícil, até cheguei a falar um pouco, que é bem mais difícil, acho que não, tá? Depende muito do seu grau de estudo. Quanto mais você estudar, mais fica fácil a prova, tá? Mais facilita. Então, e o CFA tem muito conteúdo na internet, tá? Muito. Os americanos colocam muito conteúdo, os indianos colocam muito conteúdo. Você procurar CFA Level 1 na internet, você vai ter muito professor dando essa aula. Então, Fábio, então a certificação CFA tem mais peso que o CFP? Com certeza, tá? O CFA, com o CFA, você acessa qualquer mercado no mundo inteiro. Canadá, Austrália e Estados Unidos contratam muito CFA. E é a mesma prova, tá? A mesma prova que você está fazendo aqui no Brasil, eles estão fazendo aí no Japão, nos Estados Unidos. Então tem um baita peso. Inclusive, até o Foundations é usado também os universitários lá nos Estados Unidos fazem essa prova. No mundo inteiro também, eles fazem a mesma prova que o Caio fez, tá? Então tem esse peso de ser internacional, tá? É top das tops mesmo que o Robson colocou. Boa! Leonardo, CFA Level 2 é muito mais difícil que Level 1? Para mim tá? Porque cai uns textos grandes. E legal, até vou fazer essa pergunta. No CFA, a gente tem ali o primeiro módulo, onde é questão, se não me engano, 120 questões, agora não estou lembrado, mas dá 1 minuto e meio por questão. É um negócio muito rápido. Já no Level 2, tem metade das questões, são 60 por turno, porém vem um texto grande e aí 6 perguntas. Como que é o formato das questões no Foundation? É grande os textos, pequeno, como que funciona? É mesclado. Como ele não tem divisão por levels, ele faz o seguinte: vem questões de conceito, 2 linhas e ali 3 palavrinhas, você consegue matar ela ali em 20 segundos, 30 segundos, e vem aquelas questões, principalmente de ética, que são um caso, você tem que ler o caso inteiro, e aí você acaba perdendo 2 minutos na questão. Mas assim, ele não limita o tempo por questão, é o tempo total, igual na prova normal, então você vai ter lá, são 100 questões, 100 minutos, então em média é 1 minuto por questão. Mas algumas questões que caem alguns balancinhos, mas nada muito aprofundado. Então você consegue fazer ali dentro do tempo que tem. Mas assim, não caiu uma questão, um texto para responder 3 questões. Cada questão tem o seu título. Show, maravilha. Maxwell, estou entrando no mercado financeiro agora. Para mim, o CEA já era um top. E já tá, Maxwell? A gente está falando que o CEA tem 10 mil pessoas hoje para o universo de mais de 400 mil pessoas no mercado financeiro. Então, é um diferencial. Mas a gente aqui puxa mais ainda, porque a gente está falando aqui de um percentual que não chega nem a 0,5% do mercado financeiro. Tá? Isso que tem o CFA. Então, a gente está falando de resolver vida mesmo, tá? De algo que é muito que, assim, é abdicar, é falar, caramba, eu quero ter condições de comprar a casa que eu quiser, comprar o carro que eu quiser. Fazer o CFA vai te ajudar muito nisso, porque vai abrir portas para você trabalhar como gestor, como analista, trabalhar em grandes empresas, salários maiores, bônus maiores. Então, como eu falei, dificilmente, aliás, eu não conheço nenhum CFA que não está bem de vida. Então, mas eles abdicaram. Se você perguntar para qualquer CFA como que é a vida deles, eles abdicaram num certo momento
lazer, abdicaram um monte de coisa para poder tirar a certificação, tá? Então, a gente está falando de um negócio muito alto, tá? É pagar esse preço, E eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena para ser diferenciado. É não, Caio? Isso dá 9 horas o dia todo aí, faz parte. Faz parte. Você tem que. Não tem recompensa sem sacrifício. Algum momento você tem que sacrificar um pouco e correr atrás. Então, assim, hoje, dessa vez foi um dia, mas quem sabe nas próximas serão 1, 2, 3 anos, mas para depois ter lá os seus 30, 40 anos de recompensa, né? Show. O Andreu, o Fábio, podia ajudar a gente a tirar o CFA Foundation. Dá para a gente pensar, montar um passo a passo, um manualzinho de como entrar, as instruções, né? Você estuda aqui, estuda ali. Acho que dá para fazer um negocinho bacana aí para guiar, né? Guiar vocês para a certificação. Acho que depende muito mais de vocês pararem aí, estudarem o tema, porque está tudo na mão, os PDFs. O que vai fazer mais é organizar. Talvez estudar mais isso, mais aquilo. Mas vocês aí treinam ser autodidatas, né? Ajuda muito. Tá bom? Então é isso, Caião. Acho que finalizou. Você quer falar alguma coisa? É isso aí mesmo. Muito legal poder compartilhar essa parte do Foundations, porque é algo que a gente não vê muito por aí. Apesar de ele ser muito acessível, o pessoal não conhece. Então, assim, às vezes você pode ter uma certificação de distinção, mas você nem sabe que ela está ali disponível para você fazer. Então, eu acho que esse vídeo é bem para a gente mostrar que todo mundo pode ter o acesso, pode se desafiar, quem não tem o inglês, muito bom, até para aprender, colocar como meta, tirar essa certificação no próximo ano, que daí você vai estar garantindo tanto o seu inglês quanto uma certificação de distinção. Isso que é o mais legal, acho que essa informação que a gente trouxe aí, que não estava disponível até agora. Show! Então, cara, eu quero agradecer, obrigado por ter disponibilizado aí 1 hora do seu tempo para a gente conversar sobre isso, colocar a sua experiência que você passou e motivar o pessoal a tirar. Acho que isso é fundamental. Obrigadão, Caião. Isso aí, valeu, Fábio, valeu. Valeu, pessoal. Boa noite, um abraço, até mais. Boa noite, até mais.